Muito bem, galera, continuando aqui a parte 2 dessas informações que eu estou passando. Quem não assistiu a parte um, clica aqui para poder assistir a primeira parte, em que eu falo de óleo, filtros e vela, ok? E faço um breve histórico da Tambaroto, desculpa, da Tambaroto Motomecânica. Agora ficou para a gente falar de kit de transmissão. Também uma coisa que me perguntam muito, quanto tempo que dura, o que eu faço, eu troco só o pinhão, posso trocar só a corrente? Vamos esclarecer tudo isso. Bom, o kit de transmissão, primeiro, lubrifica. Lubrificação é tudo para o kit de transmissão. Você tem ali três partes, coroa, pinhão e corrente, que estão em atrito o tempo todo. Tracionando, distracionando, aquela loucura. E você precisa de que isso esteja lubrificado, porque é ferro com ferro. Okay? Tem inúmeros tipos de graxa e lubrificante no mercado para corrente. Eu não aconselho usar graxa branca, porque isso já foi muito discutido, já entrou no consenso que a graxa branca não funciona. Então você usa aí lubrificantes específicos e spray, uma coisa. Eu uso óleo para corrente de motosserra. Já usei óleo de caixa, de marchas, que é um óleo mais grosso. Mas o óleo de corrente de motosserra, e eu uso um da Castrol, falando marca aqui, mas infelizmente às vezes a gente tem que direcionar, porque eu já usei de outras marcas e não gostei, e eu reclamei na loja falando que eu não tinha gostado daquele produto. E voltei a usar um da Castrol, que tem um vidrinho branco. Dura muito, não sei, a última vez eu paguei R$ 15 num litro, a depender da cidade. Mas eu botei no outro recipiente em que eu aplico na moto. E se você pegar ele na mão, ele tem uma melequinha, eu gosto que eu falo, né? Ele faz uma gosminha e é muito eficiente. E eu sou meio chato e eu lubrifico todos os dias. Eu rodo 100 quilômetros por dia com a minha moto, na média. Então, às vezes, eu lubrifico de manhã e de tarde. Quando eu vou para o trabalho, de manhã eu lubrifico. Antes de sair para voltar para casa, eu lubrifico novamente. E não é lubrificar de lambrecar tudo. É passar uma fitinha, uma linhazinha de óleo. Então, meu kit de transmissão, minha corrente está sempre brilhando. Fatalmente, vai sujar a roda, vai sujar a capa de corrente, vai sujar um pouco do pneu. Mas, com isso, eu consigo, por exemplo, que o meu kit de transmissão ainda é original. Minha moto está com 45 mil quilômetros rodados. A coroa e a corrente ainda são originais. Eu troquei o pinhão. E aí vem nessa outra questão de que eu posso trocar só o pinhão, porque o pinhão acaba acabando. Ele acaba antes do restante do conjunto. Uma questão matemática. Em média, o pinhão acaba girando 3 vezes mais do que a coroa. Né? Se você tem uma relação de transmissão de 45:15, né? Que é, por exemplo, a relação de transmissão da XT 600, 660 também, coroa de 45, pinhão de 15. Então esse pinhão ele gira 3 vezes mais do que essa coroa. Então ele vai acabar antes, porque ele recebe mais atrito da corrente. Então a minha moto, quando chegou com 35 mil quilômetros, eu percebi que o pinhão tinha acabado. Ele estava com os dentes muito abertos, ainda tinha dente, e eu optei pela troca. Por quê? A coroa estava muito boa, como está até hoje, e a corrente íntegra. E aí eu pensei no meu bolso e na mão de obra, porque é muito mais simples eu trocar só um pinhão do que trocar o kit todo. Fui lá, comprei o pinhão, fiz a troca, estou feliz da vida. Meu kit vai durar agora até sabe-se lá quanto. Impressionantemente, durando muito, porque graças a essa lubrificação excessiva que eu fico fazendo ali. E de tempos em tempos, quando eu vou lavar a moto, eu também dou uma geral nessa corrente,
lavo ela com querosene, bato o jato de água ali sem muita pressão, porque a corrente com retentor você não quer que você arranque ou danifique os O-rings ali da corrente, que você vai diminuir a vida útil da sua corrente, pode travar os elos, e aí não tem o que fazer. Okay? Então essa questão do kit de transmissão tem isso aí. É claro que vai ter um monte de gente que vai falar que não pode, tem que trocar o kit todo, mas eu já fiz isso em todas as minhas motos. Sempre troquei o pinhão quando ele acabava, e aí depois trocava o kit todo e barco para frente, ok? Tem que pensar um pouco no bolso também. Eu pensei no bolso e no tempo. Bolso porque eu comprei com frete, comprei no Mercado Livre, eu comprei por R$ 75 o pinhão, né? O pinhão mais o frete, eu não me lembro os valores. E um kit completo ia ficar 300. O kit original, que é coroa e pinhão rifle, e a corrente DID, que é a original da Teneré 250. Ficaria em torno de R$ 300. Então, em vez de gastar 300, eu gastei 75. E isso já tem 10 mil quilômetros, é tudo filé, e vou tocar isso para frente até onde eu perceber que está com segurança. Então, mais uma vez, qualquer dúvida sobre kit de transmissão, se tiver dúvidas quanto a marcas, também não vou ficar falando de marcas aqui, faça a pergunta que eu respondo diretamente. Ou nos comentários, ou mandar mensagem via WhatsApp, o que vocês preferirem. Dentro da possibilidade, eu sempre respondo. Ok? Agora, outro ponto que também gera muita discussão é a questão de pneus. Qual pneu usar? Posso alterar a largura do meu pneu? Posso alterar o diâmetro do meu pneu? Qual calibragem que eu vou usar? Mais uma vez, tudo isso está no manual do proprietário. Ah, mas eu quero botar um pneu mais largo. Você pode botar o pneu da largura que você quiser, cabendo lá no aro e na balança ou no garfo da sua moto. Você tem que usar o bom senso, porque você tem que saber, quanto maior o pneu, mais pesado ele é. Então ele vai gerar um maior arrasto. E sua moto vai consumir mais e andar menos. Então você tem que contrabalancear o que você quer entre estética e desempenho. Usando a Tanera 250 como exemplo, ela vem com medidas originais, o pneu dianteiro aro 21 com medidas 80-90. 80 de largura e 90 de altura. E eu optei por usar o pneu 90-90, que é o pneu com 1 centímetro mais largo, né? 1 centímetro mais largo. E também alterei o aro, vou falar do aro depois. Na traseira, eu mantive o original, que é o pneu 120-80-18. Quando eu adquiri a moto, ela veio com um pneu 130, e quando ele terminou, eu voltei para a medida original. E vamos lá, por que essa coisa toda? Vamos falar dos aros. O aro dianteiro dela é de 1,6 polegadas. Eu coloquei um aro de 1,85 polegadas, que é, por exemplo, o mesmo aro da XT600 da 660. 1,85 polegadas. E apliquei o pneu 90-90. Ah, mas você aumentou o aro, aumentou o pneu, vai ficar pesado? A direção pesa um pouco mais, óbvio, porque o pneu mais fino tem menos atrito. Só que eu troquei o aro, tirei aquele aro de ferro que vem na original e botei um aro de alumínio. Agora eu não me lembro quanto que diminuiu, mas eu diminuí o peso do aro. Então o que eu ganhei no pneu ali de peso, sinceramente eu não sei o quanto de peso que aumentou, mas eu compensei. Eu tirei e aumentei o pneu, mas eu diminuí o peso do aro. Então eu acredito que eu mantive a mesma questão ali. Esteticamente ficou muito mais bonito, inclusive com aro preto, em vez de
polido, né? Que é o polido não, é cromado, o aro original. O aro traseiro original ele tem 2 polegadas e 15. É um aro fininho, estreitinho. E eu troquei por um aro de alumínio de 3 polegadas. E apesar disso, de eu ter feito um aumento proporcionalmente em relação à dianteira, eu aumentei bastante. Mesmo assim, ele ainda era mais leve do que o original de ferro. Botei um aro de alumínio preto de 3 polegadas e estava montado com um pneu 130. E aí qual foi a minha primeira questão de querer aumentar o aro por causa do pneu? Se você tem um aro estreito, um pneu grande, ele vai ficar muito pontudo, tá? Porque não sei que eu vou conseguir, como você espreme, esse pneu fica pontudo. Se você abre, ele vai ter mais contato no chão. Então, se eu enfiar um pneu ali 150, 160, vai caber. Só que ele fica pontudão, porque ele espreme ali embaixo e você fica com a área de contato em cima muito pequena. E o seu pneu vai embora rapidamente. O cara piscou, poxa, acabou meu pneu. Aí fica reclamando e tal. E sem contar, se você colocar um pneu muito largo, você não usa. Porque ele vai dobrar, se você botar no aro estreito, ele vai dobrar, vai ficar pontudo, você vai gastar o meio muito rápido e não vai conseguir usar as laterais. Por mais que você puxe a moto, vai sair raspando pedaleira no chão e você vai ver que não consegue usar o seu pneu. E aí, o que eu fiz? Quando acabou esse pneu 130, eu botei a medida original. Desculpa. Eu botei a medida original do pneu, medida 120, e ficou muito bom. Ele abriu um pouquinho, ele dá a sensação de ser mais largo do que ele é, e ele vai durar mais na teoria, porque eu estou com maior área no chão. Então, quando eu acelero, quando eu desacelero, quando eu uso o freio traseiro, eu tenho mais borracha no chão. Então, ele vai arrastar menos. Quando eu der mão para fazer uma ultrapassagem, arrancar no sinal, que o pneu sempre dá uma patinadinha, ele vai fazer menos, porque eu tenho mais borracha no chão. Estão compreendendo a questão? Então hoje eu uso um aro de 3 polegadas com um pneu original, 120, e funciona muito bem. Faço as curvas perfeitamente e problema nenhum. Então sempre usem com parcimônia a questão de aumentar pneus e aros. Muito cuidado. Se aumentar demais, também, tanto o aro quanto o pneu, você tem que ir contrabalanceando isso aí para poder não perder desempenho e ficar gastando dinheiro à toa. Ninguém quer ficar gastando dinheiro. Okay? A calibragem, não posso esquecer. Respeite o que fala no manual. Não precisa inventar. A Teneré ela trabalha com um dianteiro de 18 a 22. Isso. Em libras. 18, basicamente, 18 para uma pessoa, 22 para 2 pessoas, e carga máxima. E o traseiro entre 24 e 26, se não me engano. Mas onde que eu quero falar? Qual é o máximo? O máximo da minha moto é 22 e 26. Eu calibro com 21, 25. Eu só ando sozinho na minha moto. Raramente a minha esposa anda comigo na moto. Às vezes a gente vai resolver uma coisa muito perto. Então o uso diário, e normalmente em estrada que eu uso, sou só eu, meus equipamentos e um pouco de bagagem, porque sempre carrego minha mochila. Então eu não boto a calibragem total, mas também não boto a mínima. Eu boto ali um pontinho abaixo. Então o máximo é 22, eu boto 21 na dianteira, e a traseira 26, eu boto 25. E eu fazia a mesma coisa com as minhas outras motos. Botava sempre um ponto a menos do máximo. Eu não fico andando com o pneu tão cheio, mas também não ando com o pneu vazio. E se por um acaso carregar alguém na garupa, ele não vai estar tão vazio assim.
e também não vou ter necessidade de parar para calibrar. Ah, peraí, deixa eu calibrar porque eu vou te dar carona. Não precisa disso. Não precisa desse exagero. Correto, gente? Então, siga a calibragem, muito importante. Galera, uma vez por semana, não custa nada. Vai abastecer a moto? Calibre o pneu frio, ok? Calibre o pneu frio. Quente, você não vai saber o quanto que você vai colocar. Se você calibrar o pneu aqui frio, rodar 50 quilômetros e calibrar de novo, o pneu vai esvaziar, porque ele esquentou, o ar expandiu, aumentou a pressão, e ao invés de você calibrar, você está descalibrando. Então, muito cuidado com isso. Tente sempre calibrar com o pneu frio, o mais frio possível. Você saiu de casa, para no primeiro posto e calibra o pneu da sua moto. Ok? Uma vez por semana é o ideal. Não conseguiu, mas calibre sempre que possível. Correto? A gente conseguir, assim você consegue manter a economia de combustível e manter a saúde do seu pneu. O pneu baixo ele vai dobrar mais, vai diminuir a eficiência, vai esquentar mais e vai gastar mais. Beleza? Qualquer dúvida de pneu e calibragem, pergunte aí. E por último, para encerrar essa parte, nós vamos falar de manutenção e conservação. Bom, fala muito fácil de escutar. Eu cuido muito bem da minha moto. Cuida mesmo? O que você faz para cuidar da sua moto? Ah, eu mantenho ela limpinha, sempre tenho cuidado, onde que eu vou parar, o que eu vou fazer, onde que eu encosto, se não está perto de carro, se não está perto de outra moto. Se a gente ficar muito preocupado onde é que a gente para, a gente vai endoidar. E dar manutenção e conservar a sua moto não é só saber onde você vai parar e saber onde é que você vai deixar a sua moto, ou se você lava toda semana, ok? A lavagem da moto também faz parte da manutenção, só que não é o essencial. Eu não sou muito de lavar minha moto, não. Ela fica suja por muito tempo, só que eu cuido muito bem dela, certo? E aí vem a parte de dar manutenção a essa motocicleta. Então, dar manutenção e conservar a sua moto, a mantê-la sempre em bom estado, parte de tudo que a gente veio falando até agora. É trocar o óleo no tempo correto, filtro, vela, tratar do seu kit de transmissão, ver como é que está o funcionamento geral, cuidar dos pneus. Isso tudo faz parte da manutenção e conservação da sua moto. Levar para fazer revisão, ver o que está acontecendo, se tem um rolamento que está roncando, se tem uma vela que precisa ser trocada, o óleo está trocando legal, correto? E aí essa parte da conservação é lavar a sua motocicleta, pelo menos de tempos em tempos, para poder também a coisa limpa, você tem um zelo maior. Tá tudo sujo. É claro que não posso dizer que todos sejam assim, eu não sou, mas pode ser que o cara veja uma coisa suja e pense como velha, que eu posso largar de qualquer jeito. Não, aquilo é propriedade sua, é um bem que não é barato. Então, cuide dele. Eu fico muito triste quando eu vejo motos deteriorando, motos do mesmo ano da minha, que eu vejo acabando e a pessoa não está nem aí. Então, lavar a moto com uma certa frequência, verificar o que está acontecendo, dar manutenção, fazer as revisões, tudo isso faz parte de conservação e a manutenção do seu bem que você adquiriu, certamente com o suor do seu trabalho, que você bota o seu dinheiro ali, cada vez que você bate o dedo no start, tem dinheiro seu indo embora. Tem que valorizar isso. Pense sempre nisso. Toda vez que você liga sua moto para sair, você está gastando dinheiro. Não só com combustível, mas com todo o conjunto que está ali. Muitas vezes isso é muito questão de pessoa que faz frete. Quando você vai dar uma carona para carregar alguma coisa para alguém, ou que você vai trabalhar com o seu veículo,
Você não pode pensar só no combustível. O veículo não anda só com combustível. Ele gasta todo o conjunto. Eu tenho que pensar sempre nisso, ok? Ah, para ir lá e voltar eu vou gastar R$ 10 de combustível. Não. Você vai gastar R$ 10 de combustível, mas vai rodar. Então você vai ter que trocar o óleo antes, vai trocar o filtro antes, vai gastar pastilha, ok? Então, outros pontos de manutenção da moto, como eu falei agora, de pastilha de freio, bateria, motor de arranque, vai ficar para um terceiro vídeo, porque senão esse aqui também vai ficar muito grande. Então, galera, obrigado por assistir até aqui. E aí tem a parte 3 aqui, que a gente vai falar sobre freios e bateria, motor de arranque, essa parte elétrica da moto. Ok? Grande abraço, abraço e tchau.